Irmãos, para mim é um prazer voltar a apresentar a nossa série de setembro, a qual é intitulada, leia-o comigo, se faz favor, é hora de despertarmos do sono. Temos baseado esta série de setembro em Romanos 13, versículos 11 e 12, que dizem assim, vou ler no nome de Jesus: isto digo, conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Quantos dizem amém na palavra do Senhor? É para mim uma bênção poder apresentar-lhes a segunda mensagem desta série, a qual tenho intitulado Mudança de Perspectiva. Em Brasil, ou no Brasil é perspectiva, né? Mas aqui em Portugal é sem o C, perspectiva. Glória a Deus. Diga comigo, irmão, mudança de perspectiva. Vamos em instantes ler Jonas novamente, estamos a pregar sobre o livro de Jonas, mas antes de irmos para a palavra do Senhor, vos partilho, irmãos, algo que falava com os meus filhos nesta semana, quando estivemos no Museu de Ciência e Tecnologia, acho que é, de Lisboa. Passamos um bom tempo aí com uma cadeira, irmãos, que faz com que as pessoas pareçamos muito pequenas, mas quando a pessoa se mexe, então pode ver que é uma ilusão óptica. E, na verdade, nem a cadeira é muito grande, nem a pessoa é muito pequena. É apenas uma questão de ubicação, de posição. Se sabe do que eu estou a falar, verdade, irmãos? Quando coloquei o título Mudança de Perspectiva, pensei nisso, irmãos. E em outras coisas também que acontecem quando estamos a ver um assunto desde um ponto de vista e logo mudamos e vemos que o assunto era muito diferente do que nós pensamos. É por isso que a perspectiva é tão importante, irmãos, e é do que vamos falar. E quero perguntar, antes de irmos para a palavra também, quantos aqui têm visto, têm aprendido sobre o que é avivamento? Alguém aqui que saiba algo sobre o que é avivamento? Pode levantar a sua mão, se já tem ouvido sobre esse tema, avivamento. Tem sido uma palavra muito usada na igreja, né? E é usada e está na Bíblia também. Pronto, irmãos, não vou fazer um teste, não vou perguntar o que é avivamento, simplesmente saber se já tinham ouvido. E também, irmãos, perguntar se há alguém aqui que talvez pode pensar neste momento ou até expressar algum requisito, alguma condição que o avivamento tem. O avivamento requer coisas. Estamos a falar de avivamento espiritual. O avivamento exige coisas, tem um preço, tem um custo. Sim? Alguém que quer dizer algo sobre o que pensa? O que requer o avivamento? Irmão Pablo, santidade. Irmão Antônio, humildade. Há mais alguém? Irmão Gerson, desejo. Glória a Deus. Uma irmã, honestidade. Glória a Deus. Irmão Hermínio, esperança, glória a Deus. Quão importantes coisas os irmãos estão a dizer, irmãos. Pronto, estão prontos para a palavra, irmãos, então? Sim, tem sido uma longa introdução. Vamos ir, irmãos, então, para o livro de Jonas, capítulo 2. Na semana passada limos o capítulo 1. Diz a palavra do Senhor, Jonas 2, 1. E orou Jonas ao Senhor seu Deus das entranhas do peixe. E disse: na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei e tu ouviste a minha voz. Versículo 3, porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares e a corrente me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o templo da tua santidade. Amém, Jesus. Irmãos, na mensagem anterior,
dizemos que o livro bíblico de Jonas é um livro cheio de lições espirituais mais do que tudo para a nossa vida. E também comparamos a crise desencadeada naquele barco onde viajava o profeta desobediente com a crise atual, com a crise que o mundo vive hoje, irmãos. Depois, dissemos que a igreja, diga igreja, obrigado, é quem tem a resposta para esta muito difícil situação atual. E eu preciso saber quantos acreditam que a igreja é, na verdade, quem tem a resposta. Amém, irmão? Não são os políticos, não são os ismos, dos quais já falei. E quero abrir um parênteses aí para esclarecer algo, porque alguém me disse na semana, e o que é do cristianismo, irmãos? Esse não é do diabo, né? Claro que não. Mas eu não estava a falar, irmãos, nisso, mas sim em esse tipo de correntes filosóficas, políticas, etc., verdade? Nas quais o homem sem Deus baseia a sua esperança. E dizemos que todas essas filosofias são do diabo, todos esses ismos, e eu nomeei alguns, mas evidentemente, irmãos, o cristianismo não pertence a essa categoria. Pronto, irmãos, fecho o parênteses e volto a dizer, irmãos, nós é que temos a resposta. Amém? Mas também tivemos que reconhecer no domingo passado que, infelizmente, todos temos caído nesse sono espiritual do qual falávamos, e não temos estado a responder, pelo menos não adequadamente, ao chamado dos milhares que vivem ali afora, longe do Senhor. Quantos dizem amém? Triste porque eles vão morrer, irmãos. Um dia, como todos vamos morrer. E é muito provável que a grande maioria deles morra sem Deus. E isso é o que nós não deveríamos permitir, irmãos. Finalmente falamos da urgente necessidade de sacudirmos-nos a preguiça, de despertar do sono, de levantar-nos, de clamar ao Senhor com toda a sinceridade por aqueles que estão perdidos. Quantos nesta semana têm clamado ao Senhor por um perdido? Aleluia. Isto é muito importante. Vou repetir essa pergunta, irmãos. E se não pode dizer amém, sinto muito, lamento imenso, mas quantos nesta semana que se passou têm clamado a Deus por um perdido? Amém. Ajuda-nos, Senhor. Hoje queremos retomar esta série, irmãos, começando com dois elementos que são fundamentais para que um avivamento genuíno possa ocorrer entre nós, possa ocorrer na nossa igreja. Referimos-nos ao arrependimento e a conversão. E eu sei, irmãos, que estes temas são muito comuns, eu sei que já temos ouvido falar deles imensas vezes, mas como falava no colégio bíblico há poucos dias atrás, um missionário que dizia que numa igreja um pastor pregava todos os domingos a mesma mensagem, pregava do Salmo 100. E houve um dia que os irmãos cansados enviaram uma carta ao supervisor para queixar-se, porque o pastor pregava sempre do Salmo 100 e não mudava do sermão. Então, chegou o supervisor e efetivamente o pastor pregou do Salmo 100 novamente. E quando estava o serviço por acabar, o supervisor tomou lugar e os irmãos tinham esperança que ele ia corrigir a situação, mas o supervisor perguntou: quantos irmãos aqui sabem de memória, de decor, o Salmo 100? E ninguém sabia o Salmo 100 de memória. Então deu a volta assim, olhou para o pastor: pastor, continue a pregar do Salmo 100. Paz de Cristo. E às vezes temos que insistir com um assunto, irmãos, simplesmente porque o assunto ainda não tem sido posto em prática, irmãos. Olhem, a nossa oração diante da tremenda crise que está aí afora, a nossa oração diante da necessidade espiritual tão grande em meio da qual vivemos, não deve ser apenas acompanhada com tristeza, como já falamos, com angústia. Se lembram, irmãos, no domingo? Angústia pelos perdidos e também com sinceridade ou honestidade, como disse a nossa irmã,
porque, na verdade, irmãos, temos que reconhecer os erros que todos nós temos. Mas a oração, irmãos, também deve levar a arrependimento. Todos digam arrependimento. E o que é arrependimento, irmãos? É mudança. E a oração deve levar também conversão pessoal. Vou dizer assim, irmãos, a oração não é para mudar a vontade de Deus. A oração é para mudar-nos a nós. Se ao acabarmos de orar, nós continuamos a ser os mesmos que éramos antes de orar, então essa oração não teve qualquer efeito, irmãos. É suposto que quando vamos de joelhos a Deus, nos levantemos de aí diferentes, transformados, porque a oração tem como propósito transformar-nos, converter-nos, irmãos. Todos aqui precisamos de fazer essa mudança. Jonas aprendeu isso, irmãos, no ventre do peixe. Ele aprendeu, tá? O rei de Nínive também, irmãos, aprendeu isto quando ouviu a pregação de Jonas. Ambos, no seu próprio tempo, na altura certa, avaliaram a situação de crise na que estavam. E eu sei que há irmãos aqui que estão numa situação de crise, mas precisam de avaliar essa situação na qual estão e estabelecer com clareza, irmãos, que essa situação não é culpa de Deus, não é culpa da igreja, não é culpa dos outros, não é culpa das circunstâncias da República Portuguesa. Há que reconhecer, irmãos, que a crise é produto do nosso mau comportamento. E não interessa se ninguém diz amém. É assim, embora ninguém diga amém. Nós é que provocamos a crise. Nós, irmãos, com o nosso próprio pecado. Essa foi a atitude corajosa do rei de Nínive. E essa foi a atitude corajosa do Jonas. Reconhecer que o problema, que o sarilho no qual estavam, era culpa deles. Há algum corajoso aqui que possa dizer, é a minha culpa? É a nossa culpa, irmãos. Qualquer situação que estiver a acontecer negativa é da nossa responsabilidade, irmãos. Há algo que Deus quer ensinar-nos, há algo que semeamos errado, há algo que não está correto na nossa vida e esse problema, essa situação é simplesmente uma maneira em que Deus está a falar-nos, irmãos. Todos precisamos fazer este tipo de avaliação e todos temos que arrepender-nos e converter-nos do nosso mau caminho. Amém? Essa foi basicamente a ordem que o rei de Nínive deu para todos os habitantes da cidade. Olhem para o decreto que ele deu, irmãos. Contundente. Diz, os homens e os animais. Quantos têm aqui um animalzinho de estimação na casa? A teus animais de estimação, irmãos, devem ser consagrados a Deus. Amém? Têm que jejuar também. Estão muito gordos, né? Sim, irmãos, porque os demônios também entram pelos animais na casa. Esta é outra lição. Mas Satanás gosta muito de usar os animais. Irmão, eu vou fazer um parêntese, já que saiu este assunto. Nós éramos membros numa igreja, quando eu era jovem, eu pertencia a uma igreja que tinha uma sala pequena, mais pequena do que esta, irmão, que era emprestada por umas pessoas. E estas pessoas aí tinham, irmãos, um cão, desses cães pequenos, mas muito mau, irmão. E ele sempre estava a morder os irmãos. Sempre estava a magoar uma criança, nomeadamente se o serviço tinha sido abençoado. Quando nós saíamos do culto, irmãos, esse cão ia morder alguém, era invariável. E eu sabia, e o pastor também sabia, que esse cão tinha um demônio, porque os demônios também habitam nos animais. Aleluia. E houve um dia, irmãos, que o serviço foi muito abençoado e houve batismos do Espírito Santo, e quando saímos, irmãos, eu senti repreender o demônio que estava no cão, irmãos, e esse cão ficou livre e nunca mais voltou a morder ninguém. Glória a Deus.
Há pouco tempo, este outro cãozinho, conhecem os meus filhos lá na Califórnia, um cãozinho que não gosta de ninguém, que morde a todos os homens que entram numa casa. E estando eu aí hospedado, irmãos, ele adoeceu. E ele nunca permitia eu aproximar-me dele. Mas a dona da casa pediu para fazer uma oração por ele. E eu fiz, irmãos, e eu coloquei a minha mão. Estava tão doente o cão, irmãos, que ele nem se mexeu. Ele permitiu que eu orasse por ele. E eu pedi cura para ele, irmãos. E a partir desse momento o cão é o meu amigo. Já não morde. Chegou outra pessoa, também não mordeu, irmão, experimentou uma mudança. Diga mudança. Vou fechar isso, irmãos, para explicar tudo porque o rei de Nínive pediu não apenas para os homens, mas também para os animais, estar cobertos de sacos. As vestes de saco, irmãos, em espanhol, cilício, são vestes muito duras, muito ásperas. Saco é aquele com o qual transportam mercadorias, pronto, de tela dura, irmãos. E este rei pediu para todo mundo estar coberto de saco e clamar fortemente a Deus. E se converterão, ordenou ele, irmãos, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Diga amém na palavra de Deus, irmãos. Não havia muito livre-arbítrio, nem vamos convencer aos irmãos para converter-se. Se converterão. Vão deixar o pecado, sim ou sim. Amém. Essa foi a ordem, irmãos, e da mesma forma hoje, pois Deus não tem mudado, irmãos, Deus exige, não roga, não pede, não aconselha, exige de nós uma mudança consciente do nosso agir como pessoas, como casamentos, como famílias e como igreja. Todos os que cá estamos, irmãos, devemos fazer luto. Eu vejo irmãos que colocam, estou de luto porque morreu um tio, porque morreu um amigo. E isso está muito bem, irmãos. Mas o que é de fazer luto pela salvação própria e dos nossos amigos? Porque eles vão para o inferno, eles já estão mortos, como nós estivemos mortos em outra altura, irmãos. Devemos fazer luto, assim como a cidade de Nínive fez, irmãos, e clamar a Deus. E acima de tudo, afastar-nos do nosso caminho errado. Como diz, segundo de Crônicas 7,14, se o meu povo, não está a falar para o mundo, está a falar para o povo de Deus, o povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então, não antes, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Alguém diga, Senhor, sara a minha terra. Mas tem condições o Senhor, antes de poder fazer isso, irmãos. Precisamos de humilhar-nos e então Ele vai ouvir. Olhem para o versículo 15, irmãos, que diz mais ainda. Agora, sim, então é agora quando vocês se humilharem. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Novamente, já falei nisto no domingo passado. Não adianta orar meia hora aqui nos domingos. Não adianta gritar e pular e correr, irmãos, se estamos a viver em pecado durante a semana. O céu está fechado, irmãos. A presença de Deus não se pode manifestar. As respostas de Deus, embora Ele quer enviá-las, Ele quer abençoar-nos, irmãos, não podem chegar. É por isso que há escassez, é por isso que há brigas, é por isso que há desobediência, é por isso que há doença. Irmãos, é simples, Deus não pode abençoar, porque antes precisamos afastar-nos dos nossos maus caminhos, precisamos confessar os nossos pecados, precisamos avaliar a nossa situação e reconhecer que nós é que somos responsáveis por ela. Amém, irmãos? Definitivamente, irmãos, definitivamente, a oração que Deus ouve é a oração do crente que se humilha primeiro e depois se compromete a mudar. E é do que vamos, ou sobre o que vamos orar hoje, irmãos. Queremos comprometer-nos a mudar. Olhem para mim, por favor. Porque eu vou dizer algo que é muito importante. Muitos cá na igreja
eu penso que até todos, em algum momento, estamos preocupados pela situação econômica. Estamos preocupados com o aluguer da casa, com o custo da comida. Que o Mercadona já começou a aumentar os preços. Como vou fazer para sair em frente desta situação tão difícil? Como vamos fazer para sobreviver como família? Irmão, no nome de Jesus, não te preocupes. Não te preocupes. Não é da escassez, não é da roupa, não é da casa, não é do carro de que devemos preocupar-nos, irmãos. Eu gostei tanto das palavras do José aqui quando testemunhou. E disse, já nem me interessa o dinheiro. Eu gostei disso, irmãos. Esse é o Espírito Santo a falar. Porque as coisas materiais não interessam, irmãos. Ah, pastor, claro, porque você tem. Irmão, eu também não tive muitas vezes. Que fique no YouTube. Eu também não tive muitas vezes. E vou dizer assim, irmãos, não é disso que devemos preocupar-nos. Devemos preocupar-nos da abundância. Isso me preocupa. A escassez não é perigosa, a abundância é que é. Olhem para Nínive, tinha abundância. Tinha tudo, mas não tinha a Deus. Estamos tão preocupados por ter tudo e como nos estamos a preocupar de se temos ou não temos a Deus. Que vou comer amanhã? Quanto há que não falas em línguas? Isso deveria preocupar-te e não o que vais comer. Quanto tempo há que não ganhas uma só alma para Jesus? Isso deveria preocupar-te e não como vais pagar finanças. Percebe, irmão? Porque nos preocupamos, oramos, jejuamos. Senhor, quero ordenado maior, quero prosperidade, quero conforto, quero tudo. Isso, irmão, e aí é onde está o perigo. Porque são estas coisas que nós tanto gostamos de pedir a Deus, que vão arrastar-nos para o descuido espiritual, assim como tem arrastado a tantas pessoas. As coisas materiais, irmãos, em abundância, arrastam o cristão para o sono espiritual, para a indiferença com aquele que é pobre. Arrastam para o consumismo, altruísmo, arrastam para o desperdício, arrastam, irmãos, para o gasto innecessário, desnecessário, e arrastam o cristão para uma satisfação constante de inúmeros desejos egoístas, como nos adverte Tiago 5:5. Deliciosamente vivestes sobre a terra e vos deleitastes, cebastes os vossos corações como num dia de matança. E se lo voy a leer en español también. Dice, habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos, que significa derrochones. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Irmão, devemos ser honestos e sinceros. E vou abrir um parênteses. Que pedimos bênção a Deus e Deus gostava de dar-nos bênçãos, mas não pode porque Ele sabe que essa bênção vai estragar a nossa vida espiritual. Que não vamos poder conduzir-nos bem sendo abençoados. Que não vamos saber como manejar a prosperidade. E é por isso que Deus diz, vou ter-te pobre, porque quando te dou alguma coisa, tu te esqueces de mim. Ajuda-me, Senhor. Estou a falar de mim também, irmãos. Devemos reconhecer que assim como o mundo mudou a definição do que é bom e mau diante de Deus. Já ninguém sabe o que é bom. Já ninguém sabe o que é mau diante de Deus. E tudo vai em função do facto de se produz ou não produz ganho. Se produz ganho, é bom. Se não produz ganho, então é mau. Irmãos, nós cristãos também temos mudado os nossos valores. E não para o que é bom, certamente. Numa ocasião até teve que repreender uma irmã. E era da minha família, há muito tempo. Porque eu lhe dizia, tu não estás a viver na vontade de Deus. E ela me dizia, eu estou a viver na vontade de Deus, porque estou a fazer dinheiro, o que significa que Deus está comigo. E eu olhei para ela com tristeza e disse,
Se tu pensas que porque estás a fazer dinheiro Deus está contigo, então Deus está com todo o mundo que faz dinheiro. E isso não é verdade. Isso é um engano de Satanás. Não penses que porque produz bênção material é de Deus. Não penses assim, irmão. Esse não é o evangelho de Jesus. Devemos arrepender-nos desse mau comportamento. Porque Deus vai julgar e Deus vai castigar, irmão, aos que pensam assim. Devemos converter-nos a Deus com todo o nosso coração e voltar para os nossos princípios. Diga comigo, voltar para os nossos princípios. E a quem nem sabe onde é que estão esses princípios, porque nunca viveu aí. Mas vou dizer quais são os nossos princípios, irmãos. Como diz Marcos Vidal, ainda estão em vigor para nós as leis divinas de sustentar o órfão, de sustentar a viúva, de ajudar ao necessitado. Ainda estão para nós em vigor, irmãos, as ordens que Jesus deu para a sua igreja. Leia comigo Atos 4:34. Diz, não havia entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos, e repartia-se por cada um segundo a necessidade que cada um tinha. E não diga, o pastor virou comunista, vai repartir. Não, irmão. Simplesmente estou a salientar o princípio que é aqui, princípio de solidariedade, de ajuda mútua. E para aquele que pede ajuda, também tem que trabalhar, né? Também tem que aprender o português. Também tem que esforçar-se e fazer o que é certo na vida. Mas quando há necessidade, e muitas vezes Deus permite que haja necessidade na igreja, todos os que somos membros da igreja devemos lembrar, irmãos, que na igreja primitiva não havia necessitados. Paz de Cristo. Continuo, irmãos, Tiago 1:27 diz que a religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Quanto tempo há que não visitas um órfão? Que não te preocupas por uma viúva, por uma pessoa necessitada? Quanto tempo? Que não perguntas onde há uma necessidade, eu posso ajudar, eu posso dar 10 euros, eu posso levar uma comprinha do Mercadona, eu posso fazer algo por uma pessoa, por uma família. Quanto tempo há? Porque isto fazia parte da igreja, irmãos. Os irmãos da igreja primitiva não viviam para si próprios, eles sempre estavam preocupados com a necessidade dos outros. Eu agradeço a Deus por esta igreja, irmãos, porque esse espírito bonito está na igreja, mas ainda não chegou ao nível que tem que chegar. Às vezes damos sim, mas depois criticamos a pessoa. Às vezes ajudamos, mas depois, vou dizer em espanhol, echamos em cara. Como se diz em português? Mesma coisa. Então não estamos a fazê-lo para a glória de Deus, estamos a fazer para sermos reconhecidos ou que alguém agradeça. Não deve ser feito assim, deve ser feito com amor, irmão. Diga com amor. Estou a falar de mudança de perspectiva. Olhe para a 1 de João 3:17. Glória a Deus. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo o seu irmão necessitado, lhe cerrar as suas entranhas. E vou traduzir para os irmãos em espanhol. Cerrar em português não significa cerrar em espanhol. Isso é fechar. Cerrar é apertar. É verdade? Cerrar. É um termo antigo. ¿Sí? Quem que vier o seu irmão necessitado, cerra as suas entranhas, aperta. Como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. E nisto conhecemos que somos da verdade e diante dele asseguraremos os nossos corações, sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que os nossos corações e conhece todas as coisas. Amados, diz versículo 21, se o nosso coração nos não condena, temos confiança para com Deus e qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Vou traduzir isto, irmãos. Há momentos em que a nossa humana compaixão, a nossa simpatia com outra pessoa faz com que sintamos desejos de ajudá-la. Mas se é uma pessoa que não cheira bem, ou se é uma pessoa que não fala a minha língua, ou é um desconhecido, eu não sinto
o mesmo desejo de ajudar como senti o desejo de ajudar aquele que é o meu amigo. Percebe o que estou a falar? Ou talvez sinto de ajudar quando sei que vou ser retribuído de alguma maneira com gratidão, ou talvez mais para frente vou ser correspondido e essa pessoa tem algo para ajudar-me a mim também. E isso é ajudar com interesse. Jesus diz que quando nós ajudamos assim, irmãos, não tem qualquer valor, porque isso faz também aquele que não crê em Deus. Pronto. Mas, muitas vezes, irmãos, o nosso coração não nos repreende, porque é um coração enganoso. E tudo bem, eu sinto-me bem, e penso que estou a ser um bom cristão, que estou a ser um bom membro da igreja, que tudo bem, e não está tudo bem, irmãos. Por isso diz que é maior Deus, porque Ele é quem sabe se estamos ou não estamos bem. E temos que perguntar a Ele, irmãos, como é que estamos diante da sua presença. Porque se não estamos a guardar os seus mandamentos, irmãos, não vamos ser ouvidos por Ele, nem vamos receber. Mas se guardarmos os seus mandamentos, se amarmos os irmãos, que é o contexto, se ajudar aquele que está necessitado, então vamos ter bênção na nossa vida. Quantos são testemunhas do que eu estou a falar? Aleluia. Eu tenho esta experiência, irmãos, de dar para uma pessoa, às vezes dentro de um templo, antes de sair da igreja, o serviço acabou, e eu sinto que eu tenho que dar algo para alguém, e vou e dou. E às vezes nem sei quem é a pessoa. Eu tenho dado para pessoas que eu não conheço. E às vezes, irmãos, nem acabei de sair da igreja, quando chega outro e me dá o dobro do que eu di. Percebe o que estou a dizer? Isto me tem acontecido. Os meus filhos são testemunhas disto. Imensas vezes. Às vezes não recebo eu, recebem eles. Estou 100 e aquele que está lá recebe 200. Eu digo, tens que partilhar comigo, meu. Porque eu semeei, não pode ser que só tu colheitas, né? Estão comigo, irmãos? Esta é a questão, irmãos. Nós queremos ser abençoados, mas a quem é que nós estamos a abençoar? Vou fechar aqui, irmãos. Que Deus nos livre. Diga comigo, que Deus nos livre de tornar-nos como a maioria dos cristãos de hoje, cristãos, pronto, de teorias nada mais, ou tornar-nos esta igreja como a maioria dos movimentos da cristiandade atual, irmãos, que usam a prosperidade como uma medida da espiritualidade e distorcem as doutrinas da mordomia cristã. O Senhor não nos chamou aqui para prosperar-nos economicamente, irmãos. Lamento imenso dizer, irmão, se alguém chegou a Portugal porque é imigrante ou vive aqui em Portugal e pensa que o alvo da vida é fazer dinheiro, pronto, está errado de vida. Consiga outra vida, porque a vida cristã não é para isso, irmão. A vida cristã é para servir. Diga comigo, servir. Ontem partilhei com o Ministério de Louvor um pequeno vídeo. O vídeo. É servir, irmão, é dar. Assim como Jesus. O que fez Jesus, irmãos? Serviu. Que trouxe Ele? Nada. Que levou Ele? Diga. Nada. Nada, irmãos. E o que nós muitas vezes queremos acumular aqui vai ficar para as minhocas, irmãos. Se algum de nós aqui pensa que é para prosperar, que é para crescer materialmente apenas que vivemos, vai ter que arrepender-se e vai ter que converter-se ao Senhor, irmãos. E o que é converter-se ao Senhor é simplesmente começar a ver a vida desde o ponto de vista dele. Feche seus olhos um instante e peça isso para Deus. Senhor, eu quero ver a vida desde o teu ponto de vista. Se nós queremos estar conectados com Ele, ligados com o céu, se queremos que Ele ouça as nossas orações, e se queremos que Ele nos salve, e salve as nossas famílias, e salve os nossos amigos, o que nós precisamos é isto, irmãos, uma mudança de perspectiva. Vamos voltar para a história de Jonas. Vejam comigo, irmão, Jonas 1:7 diz que dizia cada um ao seu companheiro: vinde, lancemos sortes para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos tu agora por que razão nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? Esta é uma pergunta para fazer aqui a outro. Que ocupação é a tua? Em que te ocupas tu? E de onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Versículo 9. E ele lhes disse: eu sou hebreu, eu
Temo ao Senhor, eu acho que não temia muito, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então estes homens se encheram de grande temor e lhe disseram: por que fizeste tu isto? Pois sabiam os homens que fugia de diante do Senhor, porque Ele lhe o tinha declarado. Olhem para a pergunta, irmãos, do versículo 10. Por que fizeste tu isto? É a pergunta dos marinheiros para o profeta. Foi como dizer: viraste louco, Jonas. Como pudeste pensar que conseguirias fugir de Deus? E vou aplicar aqui um bocado isto, irmãos, porque quantas vezes nós pensamos da mesma maneira? Quantas vezes, irmãos, agimos incorretamente, fazemos pecado, irmãos, e pensamos que Deus não vai ver, que Deus não vai reparar. Ajuda-me, Senhor. Alguém diga: ajuda-me, Senhor. E no versículo 11, que não vamos ler, eles perguntam: o que devemos fazer contigo? E Jonas pede que o joguem no mar para fazer com que a tempestade acabe. Versículo 12, aquele que tem a Bíblia aberta. Pede para que o joguem, pide que lo tirem ao mar para que a tempestade se acabe. Uma nota minha, irmãos: realmente precisava Jonas que o jogassem no mar? Não podia Jonas próprio fazer isso, irmãos? Claro que sim. Enfim, os marinheiros no início recusam jogá-lo no mar, sim? E eles continuam a lutar contra a tempestade, versículo 12, mas o barco segue-se a afundar porque Deus está contra o profeta e contra eles. Finalmente, irmãos, os marinheiros entendem que todo esforço que fizerem será em vão e finalmente a sua percepção da crise muda e agora eles começam a ver a crise desde a perspectiva de Deus. Como sabemos? Porque eles decidem pedir a Deus para não destruí-los. Olhe para o versículo 14. Pela primeira vez eles oram a Deus, rogam a Deus que não os destrua e que os perdoe pelo que vão fazer. E então jogam Jonas no mar. E isto é muito importante, irmãos, porque ao instante em que jogam a Jonas no mar, diz o versículo 15, o mar se aquieta. Deus é tão bom, irmãos. Quantos podem dizê-lo comigo? Deus é bom. Mas temos que jogar o Jonas do barco para que o mar se aquiete. Jonas pode ser uma pessoa, eu já preguei nisto em outra ocasião. Jonas pode ser uma ideia, Jonas pode ser uma maneira de pensar, Jonas pode ser uma amizade, podem ser tantas coisas, mas quando está Jonas no barco, o mar, irmãos, não pode ficar calmo. Eu me lembro, há muito tempo, quando eu viajava para supervisionar na Colômbia, que invariavelmente, irmãos, em cada viagem que eu estava a fazer, algo acontecia. Desabafava uma montanha, se diz assim? Desmoronava. E eu ficava 10 horas dentro do ônibus, do autocarro. Ou ficava sem travões o autocarro e tinham que esperar que chegasse outro 5 horas lá na autoestrada. Assim e assim, cada viagem. E eu viajava muito, a cada semana. Total, irmãos, que eu ia para Cali, ou ia para Medellín, ou ia para Cartagena, e nunca chegava quando devia chegar. Mas eu estava a viajar acompanhado por alguém, não vou dizer quem. E numa dessas chamadas, eu digo para os irmãos de uma cidade: irmãos, vou chegar tarde porque o autocarro aqui ficou estagnado, detido na autoestrada. E o irmão, cheio do Espírito Santo do outro lado, me pergunta: missionário, com quem está a viajar? E eu já lhe disse: é por isso, não traga mais essa pessoa consigo. O irmão está a viajar com Jonas. E enquanto o irmão viajar com Jonas, vão continuar a acontecer-lhe coisas. E eu pensei: por que o irmão está a dizer isso? Esse irmão sabia coisas que eu não, desta pessoa. Já depois investiguei
e estabeleci que tinha pecado, etc, etc, nunca mais viajou comigo. E acabaram os acidentes, acabaram os desperfeitos mecânicos, os desmoronamentos, acabaram, glória ao Senhor. Porque não é má sorte, irmão, não é por acaso, não é casualidade, há uma razão e nós precisamos entender qual a razão pela qual Deus muitas vezes quer, mas não pode abençoar-nos. Qual o Jonas do qual precisas livrar-te para que Deus possa abençoar-te? Pensa-o. Pensa-o. Agora que Jonas é jogado, deitado no mar, fica sozinho, confrontado consigo mesmo, na barriga daquele grande peixe que Deus enviou para engoli-lo. E naquele horrível lugar, irmãos, o profeta começa a refletir sobre o seu grave erro e começa a assumir as consequências do seu pecado e clama a Deus por perdão. O que deveria ter feito no barco, acaba por fazê-lo na barriga do peixe. Por quê? Porque a perspectiva de Jonas mudou neste momento. Mudou de posição, mudou de maneira de pensar. E agora ele espera pela única coisa que todos podemos esperar, que é a misericórdia de Deus. Alguém diga obrigado pela tua misericórdia, Senhor. E olhem como também muda a perspectiva dos marinheiros, porque eles que antes tinham invocado deuses falsos, todos os deuses que eles conheciam, agora acabam por voltar o seu rosto para o Deus único e verdadeiro, e agora temem a Deus, e temem a sua justiça e ao seu poder. E não está nas minhas notas, mas vou dizer, quando a igreja se converte, quando a igreja muda, irmãos, o que está ao redor dela começa a mudar também. É assim. Irmãos, eu vos amo muito, e é por isso que vos digo a verdade. E a verdade é que, embora nós não gostemos da crise, embora nós não gostemos do problema, da situação, a crise é boa para nós. É muito boa, irmãos. Aleluia. Eu me lembro das palavras da irmã Isla, no Grupo Vida, na quinta. Ela falou do seu menino Levi, que lá está, e é um grande testemunho do poder de Deus. Glória a Deus. E como Deus usou esse menino para acrescentar a fé dos seus pais. Essas foram mais ou menos as tuas palavras, irmã. No momento, na altura em que a crise está a correr, a desenvolver-se, irmãos, nós não entendemos o que Deus está a fazer, mas Deus está a fazer algo. A crise produz mudanças. Diga amém naquele que eu acredito. E a crise produz mudanças que são urgentes muitas vezes. E que são muito necessárias, irmãos, e que talvez não teriam tido lugar, não teriam ocorrido de outra forma. E Deus tem que tratar assim conosco. Diga amém se o acredita. Aí no ventre do peixe, irmãos, Jonas conclui a sua oração dizendo, leia comigo, mas eu te oferecerei sacrifício como a voz do agradecimento. O que votei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe e ele vomitou o Jonas na terra. O que quer dizer que Deus estava à espera de umas palavrinhas do Jonas. E até ele não dizê-las, o peixe não ia soltá-lo. Amém. E essas palavras estão aí no ecrã, irmãos, são palavras de compromisso. Jonas está a fazer um novo compromisso. Ele promete pagar o que votou, o que prometeu. E isto é o que aprendemos, irmãos, que é necessário fazer uma análise da nossa situação desde a perspectiva de Deus, não a nossa. E fazer um exame pessoal sincero, irmãos. E ter um arrependimento genuíno. Estar batizado e estar arrependido são coisas muito diferentes, irmãos. Não apenas é necessário estarmos batizados, é necessário estarmos arrependidos. Porque essa é a única maneira na qual a nossa oração pode chegar ao Senhor.
O problema, irmãos, de Jonas e o problema de nós sempre tem sido de perspectiva, sempre. Por exemplo, a depressão. Por que sofremos depressão, irmãos? Ou por que sofremos desânimo? Ou por que sofremos de incredulidade? E tantas outras coisas que acontecem na nossa vida. Sempre é uma questão de perspectiva. Sempre é questão de onde é que estamos a pôr os nossos olhos. Jonas, por exemplo, era um homem claramente focado em si próprio, em si mesmo. E é por isso que ele não podia aceitar o que Deus exigia dele. Por que essa desobediência, irmãos? Simplesmente pelo egocentrismo da pessoa. Mostre-me uma pessoa desobediente e eu lhe vou mostrar uma pessoa egocêntrica. Uma pessoa que não tem a humildade para aceitar que precisa de mudar. Se ela não reconhece que precisa mudar a sua conduta, então ela pensa que já é perfeita e que ninguém de nós pode ensinar-lhe qualquer coisa, nem sequer Deus. Olhem para Jonas, irmãos, ele é um grande exemplo de egocentrismo. Ele achava que tinha uma melhor ideia do que Deus. Que Tarsis era melhor do que Nínive para ele estar. Alguém diga, ajuda-me, Senhor. Quantas vezes nós temos feito o mesmo, irmãos? Pretender que sabemos mais que Deus. E, portanto, não fazemos o que Deus quer e, portanto, Deus não nos pode abençoar como quer. Mas quando mudamos de posição, aleluia. Eu sinto que alguém vai mudar de posição neste dia. Eu também quero mudar a minha posição. E quando nos voltamos a aproximar de Deus, irmãos, Ele imediatamente se aproxima de nós. Servimos a um Deus bom, irmãos. Um Deus de segundas chances. Eu, se fosse Deus, talvez nem falava com o Jonas. Eu estaria chateado com ele, ofendido. Mas Deus, apenas o peixe vomita o Jonas em terra, Deus fala para Jonas por segunda vez. E lhe diz, levanta-te e vai para a grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse. Glória a Deus. Jonas é um homem novo, depois de ter estado 3 dias no peixe. Irmão, pode fechar os seus olhos e imaginar, depois de ter estado aí no estômago do peixe, como estaria a pele dele, como estaria o cabelo dele. Tudo queimado, tudo... Quem sabe como, irmãos? Mas por dentro agora ele é um homem novo. Pastor, como o sabes? O sei, irmãos, porque apenas ele ouve a ordem de Deus, ele sai para a grande cidade de Nínive. Não brigou com Deus, não discutiu, não nada. Amém. E saiu para Nínive. Glória a Deus. O que aconteceria conosco, irmãos, se a primeira vez que Deus nos diz para fazer uma coisa, nós fazemos? Oh, irmãos, seríamos tão abençoados. Diga amém aquele que o acredita. Assim que ele ouve a ordem de Deus, sai para a grande cidade e ao entrar nela, começa a proclamar a mensagem que Deus lhe tinha confiado. E podemos ver que Deus ainda está com ele. Olha para o teu irmão e diz-lhe, Deus ainda está contigo. Mas dilo com fé, irmão, Deus ainda está contigo. Ele não te soltou. Ele não te esqueceu, Ele não te abandonou. Deus ainda está contigo. Já vou acabar, irmãos. Em umas 2 horas eu acabo. Já vou acabar. E os ninivitas, porque também temos que falar deles, agora são confrontados pela mensagem de Jonas e são movidos ao arrependimento e começam eles também a ver as coisas desde a perspectiva de Deus. Tudo muda, irmãos. Mudou no Jonas, mudou no rei de Nínive, mudou na cidade de Nínive. E agora eles abrem os seus olhos e entendem que o que está para acontecer, o juízo de Deus, não é
por um acidente, não vai ser por um acidente da natureza, não vai ser pela influência dos astros, não vai ser por um novo ciclo do mercado ou por um catarro passageiro da economia. Não, irmãos, os ninivitas percebem que o que está por acontecer é provocado pela sua própria maldade. A Bíblia chama a isto convicção de pecado. Aleluia. Igreja amada, diga convicção de pecado. Essa deveria ser a oração pelas ruas de Portugal. Convicção de pecado, Senhor. Envia convicção de pecado, Senhor. Envia convicção de pecado. Amém. Que a gente, que as multidões sejam convencidas do seu pecado. A Bíblia diz, irmãos, que isto foi o que aconteceu em Nínive. Vamos avançar. E que os ninivitas realmente creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de saco de cilício, desde o maior até o menor. O pano de saco, ou o cilício na Bíblia, representa arrependimento. Esta, irmãos, é uma cena inaudita, é uma cena que ninguém esperava, eu acho. Porque seria de esperar que o povo de Deus reagisse dessa maneira. Mas, oh surpresa, irmãos, esta resposta vem de um povo completamente alheio a Deus, de um povo cuja maldade tinha colmado a paciência divina. Esta reação veio de um povo cuja existência estava já condenada à destruição. Qual foi a mensagem de Jonas? Não sabemos, apenas há uma frase aí sobre arrepender-se. Não sabemos qual foi a metodologia que ele usou. Na altura não existia a homilética, a arte de pregar sermões. Não sabemos, mas também não interessa aqui, irmãos. O que interessa é que a mensagem de Jonas iniciou um movimento de arrependimento que não só alcançou a todos os habitantes de Nínive, irmãos, também os transformou completamente. O que é que aconteceu aqui, irmãos? O mesmo que nós queremos que aconteça em Lisboa. O mesmo que nós queremos que aconteça em Portugal. Um movimento de mudança, desencadeado, irmãos, não por estratégias, não por métodos, mas pelo poder do Espírito Santo. Aliás, um avivamento espiritual e um grande avivamento espiritual para esta nação. Se tu duvidas do que eu estou a dizer, e se tu duvidas de que isto é realmente um grande avivamento, embora não pareça e não tenha aspecto de avivamento, porque todos pensamos avivamentos, puladas, música, luzes, fumo. Não, irmãos, avivamento é quando o povo se converte do seu mau caminho. Deus viu a obra deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito e lhes faria, e não o fez. Avivamento é o que move o trono de Deus. Avivamento, irmãos, equivale a despertar espiritual. Avivamento é transformação, é mudança de valores, é mudança de perspectiva. Eu preciso de 3, 4 irmãos que acreditem que Deus quer enviar esse tipo de avivamento para esta igreja. Aleluia, glória a Deus. Quantos acreditam que é isto que precisamos, irmãos? Haverá, por acaso, algo mais importante do que isto? Eu não creio. Precisamos um avivamento na nossa igreja. Precisamos um avivamento nos nossos grupos vida. Estão muito mornos os grupos vida. Precisamos avivamento nos grupos vida. Precisamos avivamento nos casais, nos casamentos da igreja. Precisamos avivamento nos nossos filhos. Que os nossos filhos sejam enchidos com o poder do Espírito Santo. E não vou esperar que faça 18 anos para ele buscar, irmãos. Aleluia. Desde que ele é pequeno, ele pode ter uma relação com Jesus. Queremos um avivamento, sim ou não? Precisamos mudar de perspectiva. Feche seus olhos e pense por um momento. Que condições têm que mudar nesta igreja?
Que condições devemos satisfazer para que esse avivamento aconteça? Que deixe de ser uma teoria, irmãos, e se converta numa realidade. O que é que temos que fazer? E o que estamos dispostos a fazer para que venha um avivamento? O que é que tu estás disposto a fazer, irmão? Ora comigo. Senhor Jesus, muito obrigado pela tua palavra. Ficamos em pé. Obrigado, Senhor, pela mensagem falada por meio dela. Muito obrigado, Senhor. Há 7 dias, na primeira mensagem, Jesus, cá estivemos neste altar a sincerar-nos contigo. Eu acho que fomos sinceros contigo, Senhor, porque reconhecemos que temos dormido por muito tempo. Também dissemos, Senhor, na nossa oração da semana passada, que precisávamos de acordar logo que possível, que precisávamos clamar a Ti, Jesus, pela nossa salvação e pela salvação dos que estão ao nosso redor. Hoje temos que ir mais além, muito mais além. Temos que avançar, Senhor, e pedir-te que nos ajudes a mudar de perspectiva quanto às nossas coisas. E ponho aspas para coisas, porque na verdade, Senhor, nada é nosso. Hoje temos que ir mais além e pedir-te, Jesus, que nos ajudes a deixar de ver tudo do nosso jeito. Ajuda-nos a deixar de ver todo de nossa maneira de ver, com nossa maneira de pensar. Ajuda-nos a começar a ver tudo do teu jeito, oh Deus. Muda a nossa visão. Muda, Senhor, a nossa maneira de pensar, o nosso ponto de vista, a nossa perspectiva. Porque a visão que temos tido, Senhor, é humana. É muito humana. E nós pensamos, não é má. Pensamos, eu sou bom. Mas o problema é que a nossa visão humana, Senhor, sempre é desfocada do espiritual. É sempre desfocada do eterno. O problema que temos, Senhor, é que a nossa visão é focada no visível, no perecedouro, no que é deste mundo. E como sabemos, o deste mundo, Senhor, está prestes a ser destruído. Muda-nos, Senhor. Mexe-nos, Senhor, do nosso caminho mau, do nosso estilo de vida egoísta, egocêntrico, vaidoso, Senhor. Muda-nos, mexe-nos. Leva-nos para o caminho certo, Senhor. Pois temos estado no caminho errado, como Jonas, a fugir dos teus preceitos, das tuas ordens, dos teus mandamentos. Leva-nos para o caminho da tua vontade novamente, Senhor. Para o caminho do serviço a Ti e às pessoas. Mexe-nos desse caminho egoísta, Senhor, de autosserviço, de autossatisfação, de autopromoção. Tu não nos podes usar dessa maneira, como não pudeste usar o Jonas enquanto ele estava a fugir de Ti, Senhor. E nós queremos que Tu nos uses. Queremos
que Tu fales por meio da nossa vida, que nos faças instrumentos nas Tuas mãos para a glória do Teu nome, que nos uses como porta-vozes, como arautos Teus, Senhor, num mundo que precisa urgentemente ouvir a mensagem da salvação. Oh Senhor, Tu sabes que muitas vezes temos experimentado ódio, críticas, rejeição, fracasso, e temos desenvolvido uma espécie de coraça protetora. Temos fabricado, Senhor, um escudo emocional, espiritual, mas que não é bom, porque temos medo, Senhor, da dureza da gente, da indiferença da gente, do desprezo, da rejeição. Podemos ver, Senhor, iremos falar nisso, que Jonas tinha esses medos, e nós também somos humanos, somos carne, somos fracos, mas como temos visto na Tua palavra hoje, Senhor, há surpresas lá fora à nossa espera, e são boas surpresas. Não são o tipo de surpresas que nós tememos, são boas. Lá fora, Senhor, lá no emprego, lá na escola, lá em outros lugares, há muitos homens e mulheres, há famílias inteiras à espera do Evangelho, há bairros e mesmo cidades, Senhor, neste país, que com certeza estão já prontos para receber a nossa mensagem, que com certeza, Senhor, são campos que já estão brancos para a ceifa, para ouvir a Tua voz, para acreditar em Ti, para arrepender-se e vir aos Teus pés. Senhor, nós acreditamos que isso é assim. Mas neste momento, Senhor, precisamos mudar a nossa perspectiva, de uma perspectiva de incredulidade a uma de certeza e de fé, para que não nos aconteça o do Jonas e que possamos estar preparados para obedecer a Tua voz, para irmos para onde Tu disseres, com quem Tu disseres, para falarmos o que Tu disseres, sem qualquer temor. Muda a nossa perspectiva, Senhor. Muda a nossa perspectiva. Se não formos nós, quem mais fará esta oração, Senhor? E quem mais irá anunciar a Tua mensagem? Se não formos nós, Senhor, então quem o fará? Nós é que queremos ir, Senhor. E nós é que estamos dispostos a encher do Teu Evangelho os setores onde moramos, os lugares onde andamos a cada dia. Encher da Tua palavra, como o apóstolo Paulo encheu com a Tua palavra, Senhor, o mundo conhecido daquela altura. Queremos enchê-los da Tua graça, da Tua misericórdia, do Teu amor. Queremos encher cada lugar, Senhor, com a verdade da salvação, com o Teu sagrado nome, Senhor Jesus. Mas pedimos-te que Tu nos mudes neste momento e Tu nos uses como poderosos instrumentos para um grande avivamento na última hora da Tua igreja. No nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus Cristo. É já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada, o dia é chegado.
Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Quantos querem chegar neste altar e dizer para o Senhor: Senhor, muda a nossa perspectiva. Muda, Senhor, a minha perspectiva. No nome de Jesus Cristo. Sim, Senhor Jesus. Buscamos o teu rosto, Senhor Jesus.